Bom dia, estamos entrando no ar ao vivo com mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre as cidades. Programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brandt, e a participação do Caetano Garcia na produção e também aqui no chat, aguardando a participação de vocês ao vivo aqui através da linha direta aí do chat. Bom dia, Gilberto. Bom dia aos internautas da UltV. Um olá e um abraço aqui para o Neto, para o comandante Edgar, para o Marcelo Solerrique, para o nosso amigo Mena Barreto, lá de Mogi. Bom, para quem estiver assistindo a gente e não estiver logado, são duas formas aí de participar do Urban View. Você pode acessar o chat e aí você pode ver os comentários dos outros participantes, dos internautas que mandam perguntas e comentários. Ou você manda a sua pergunta ou comentário através do Linha Direta, que é mais simples, né? Na própria home da UltV, você pode só digitar a sua pergunta, clique em enviar. O Gilberto daqui a pouco vai apresentar o convidado de hoje para vocês, é super interessante o assunto. E mandem perguntas, eu vou selecionando essas perguntas e daqui a pouquinho faço para o nosso convidado. Participem. E é isso aí. O Urban View de hoje traz mais uma entrevista especialíssima para vocês, um convidado especial. Uma pessoa que está chegando, acaba de chegar de Londres, está nos dando a honra de chegar do exterior, estava lá 4 graus abaixo de zero, foi lá participar de uma premiação internacional e já está desembarcando direto aqui no Urban View para nos dar uma entrevista, para nos dar o testemunho dele sobre um assunto bastante interessante. Ele é um arquiteto renomado aqui no Brasil, internacionalmente também, e a gente vai falar exatamente sobre a arquitetura brasileira que vem conquistando o respeito internacional com projetos absolutamente inovadores e de muita qualidade. E mais interessante, coisa que muita gente não sabe, é que essa renovação do mercado arquitetônico nacional não está ocorrendo só nos grandes centros urbanos, não está ocorrendo só no eixo Rio-São Paulo. Para explorar essas novas tendências arquitetônicas que estão surgindo aqui no Brasil, a gente escolheu como nosso olhar da semana, que é o tema do programa de hoje, que vou pedir para o Henrique, nosso diretor, colocar aí no ar para vocês verem, o seguinte olhar: arquitetura brasileira, a renovação fora do eixo Rio-São Paulo. O que a gente quer discutir nesse programa é o seguinte: o que tem garantido a arquitetura nacional prêmios respeitados no exterior, fora do país? Que inovações estão surgindo em projetos realizados por todo esse Brasil afora? Que papel tem a sustentabilidade dentro dessa renovação arquitetônica? E para responder a estas e outras perguntas que a gente vai debater aqui, a gente convidou para o Urban View de hoje o Antônio Caramelo, da Caramelo Arquitetos Associados. Antônio Caramelo é arquiteto e atua há mais de 40 anos nas áreas de construção civil, planejamento urbano e projetos arquitetônicos, com predominância em Salvador, que é a base dele. Seus projetos já conquistaram diversos prêmios, incluindo a premiação bienal pelo Instituto dos Arquitetos da Bahia, o IAB, o prêmio Agência Central do Banco do Nordeste e os prêmios ADEME, Arquiteto do Ano, em 2006, em 2008 e 2009, o DEBIS 2010 e o America's Property Awards 2010, que ele acaba de receber agora, nessa semana, em Londres, na Inglaterra. Antônio Caramelo, muito bem-vindo ao Urban View, obrigado pela tua presença, obrigado por ter chegado de Londres e desembarcado direto aqui no programa. Gilberto e Caetano, prazer muito grande estar participando do programa de vocês. Eu diria a você que é uma honra muito grande. Como disse você, nós vimos lá da Bahia e parece que fica muito distante do resto do Brasil. Depois que a gente vai para o exterior e volta, a coisa parece ficar um pouco menorzinha. Salvador ficou mais perto. Ficou mais perto, né? O duro é só aguentar a diferença de temperatura, né? Não, é meio difícil mesmo. Menos 4 abaixo de zero, 4 graus abaixo de zero é barra para quem está acostumado com 27 graus. Com seus costumeiros 27, 28 graus, né? Não muda disso, 27, 28, então no verão dá 32. Você está encapotado ainda, você tá Estou complexado ainda com o frio de Londres. Mas foi um frio que valeu a pena, você vai contar essa história pra gente agora, valeu, né? É verdade, é verdade. Legal, a gente começa como sempre as nossas entrevistas aqui com um quadro chamado De Olho na Frase. A gente pensa aí uma frase de alguém legal, alguém interessante aí que traz uma frase interessante. Hoje a gente pegou uma frase do arquiteto Mário Biselli para começar a nossa entrevista de hoje. Diz o Mário Biselli o seguinte: é tão importante o legado da arquitetura moderna brasileira que eu acho que a contribuição de gerações como a nossa é a de dar pequenos passos. É assim que se constrói o conhecimento. Não é a toda hora que se deve repensar tudo. Afinal, não vamos reinventar a roda. Nem o Niemeyer reinventou a roda. Ele fala claramente que é discípulo do Le Corbusier.
Tony Caramelo, vamos começar a falar um pouquinho disso. Assim, o imaginário nacional tem essa coisa da arquitetura brasileira, quando a gente fala da arquitetura brasileira de qualidade, a gente fala da arquitetura brasileira reconhecida mundialmente, a primeira coisa que vem no nosso imaginário é Brasília, a primeira coisa que vem no nosso imaginário é Oscar Niemeyer, e parece que a gente acaba ficando um pouco dominado, um pouco limitado por isso, mas quem acompanha um pouco mais de perto, vamos dizer, quem não é do mercado de arquitetura e construção, mas quem acompanha um pouquinho mais de perto, sabe que a gente tem aí, o Brasil tem grandes exemplos de arquitetura, mas também a gente tem aí um pouquinho essa visão de que a arquitetura moderna, a arquitetura, digamos, de grandes exemplos aí fica um pouquinho restrita aí, às vezes, às grandes capitais ou a grandes obras públicas. E você está aí vindo aí de Salvador, com grandes obras em Salvador. A gente vai mostrar aqui hoje no programa essas obras que você levou para Londres, que foram selecionadas e que ganharam prêmios. Conta pra gente como é que é isso. Um pouquinho sobre essa frase aí Comenta um pouquinho essa frase do Biselli. Olha, acho que o Biselli tem razão. Nós temos um defeito de fabricação. Quer dizer, tudo começa nas universidades, começa na faculdade realmente de arquitetura, quando, usando o Bruno Munari, um arquiteto italiano, morto há uns 3 anos mais ou menos, um grande professor e um grande arquiteto, onde ele diz o seguinte: as escolas, todos os anos, jogam no mercado um número de profissionais como se eles fossem gênios, porque eles passam apenas 5 anos dentro das escolas, nos últimos 3 anos conseguem fazer alguns trabalhos, muito poucos, por sinal, para o que deveria ser feito, e recebem um diploma dizendo: olha, você pode projetar qualquer coisa. Se projetar qualquer coisa, você é um gênio, porque você apenas levou 3 anos, fez 3 ou 4 projetos, e como é que você vai projetar o quê? Você nem conhece os temas que lhe vão ser apresentados e questionados. Então, não é bem assim. Eu acho que o arquiteto ele deveria fazer como o médico faz, um estágio, muito mais de preparação, de maturação. Esse estágio, diriam alguns, ele existe. Os estudantes de arquitetura vão para os escritórios e ali eles conseguem experiência. Não é verdade. A bem da verdade, esses estudantes vão para o escritório de arquitetura ser mão de obra. Eles vão para lá para desenhar os projetos, agora no computador, digitalizar os projetos. Mas não é perguntado a nenhum deles se ele tem uma contribuição a dar, o que ele acha daqueles projetos. Nesse momento eles passam a ser meros executores. Só, ele é mão de obra, como se diz, mão de obra exclusivamente. E às vezes se passa ali 3, 4, 5 anos no escritório dele e muito pouco aprendizado, tá certo? A maturação é muito lenta, daí alguns mestres, os grandes mestres, dizerem que você só passa a ser um razoável arquiteto depois de 12, 15 anos de formado. Isso significa que a maturação é lenta, o desenvolvimento é lento, porque a própria formação ela é defeituosa, eu acho. Então, a partir daí, o arquiteto começa a buscar, quase que de uma forma autodidata, quais seus caminhos, para onde ele quer ir, analisa muitos projetos desses que são feitos e que têm realmente qualidade, e ele sabe que tem que reaprender tudo, tá certo? Então, ele quase que passa por um segundo momento na vida profissional, onde ele reavalia e ele se reenquadra e consegue achar um seu estilo, o seu conceito, começa a fazer uma arquitetura pensada, digamos exato. assim. E até ele adquirir, digamos assim, um modus projectual, né? Ele tem uma metodologia de trabalho, é muito tempo depois de formado que ele vai conseguir isso. Você vê que os grandes arquitetos hoje, quase todos eles, têm uma certa idade. Dificilmente você vê um ou outro despontar realmente para a grande arquitetura. Estou falando com menos de 35, 40 anos de idade. Quando ele forma com 20 e poucos. Tá certo? Então, esse para mim seria a grande falha. A propósito disso, se você me der uma abertura, eu sei que você está buscando outras coisas, mas eu vou ter o prazer de lhe dizer o seguinte: nós estamos montando nesse instante um novo escritório em Salvador. Ele terá 1.400 metros. E nós pretendemos ter, são 3 níveis, no último nível nós vamos admitir 40 estudantes de arquitetura de escolas diferentes, onde ali nós faremos um ano de capacitação e formação desse pessoal que acabou de fazer o TFG, ou seja, o último trabalho de graduação na escola. Nós vamos trabalhar 1 ano mais com eles,
tá certo? Levando arquitetos de outras áreas do Brasil, grandes arquitetos, para que eles familiarizem com esses arquitetos, saibam como esses arquitetos pensam os projetos, como é que eles partem para o projeto, onde é que começa esse insight, como é que se define um partido desses grandes projetos. Mas é um ano mais assim, um trabalho no estilo de um workshop mesmo, uma coisa mais de workshop de estimular a criatividade desses novos arquitetos. Palestras e workshops. Depois levaremos também técnicos de empresas fornecedores de equipamentos e produtos, por exemplo, ar-condicionado, o que é um self-contained, o que é uma refrigeração à água, o que é um VRF, o que é o VRV, o que é uma termoacumulação, então elevadores, por exemplo, como funciona, elevador de pistão, de carga, enfim, de cada uma dessa área tem um cerâmico. Por que com a cerâmica é monoporosa? Por que tem um monoqueima, tem uma biqueima? Qual é a diferença de um porcelanato para um grês de porcelanato? Tá certo? Então, ele tem que conhecer tudo isso, e ele não tem tempo de aprender isso na escola. Aliás, os próprios professores hoje, não sei, pelo menos lá para o Nordeste, são pessoas que não vivem na área da prática profissional da arquitetura. Então, eles se limitam à situação acadêmica, e ali eles não recebem, digamos assim, dessas empresas, essa informação suficiente de atualização. Então, o estudante de arquitetura, ele vai para o mercado desatualizado. Então, ele vai aprender isso ali também. E depois de um ano de workshops, de trabalhos e tal, nós vamos fazer um projeto que vai ser igual para todos os 40 que estiverem conosco a cada ano. E aqueles 10 melhores que se saírem vão trabalhar conosco em concursos nacionais e internacionais, onde eles vão pensar arquitetura. Eles não vão desenhar ou desenvolver ou digitalizar. Eles vão realmente pensar. Conceitual, um trabalho conceitual. Exatamente. E esse projeto é para 2011? Esse projeto nós começamos, se Deus quiser, em abril do próximo ano. Já tem algum endereço, algum e-mail, algum site que os interessados que estejam nos assistindo possam acessar, ou isso ainda depois a gente disponibiliza de alguma outra maneira? Não, o site é o nosso, do escritório, que tem mesmo. Funcionamento ainda, que é o www.caramelo.com.br. Tá, então se alguém que estiver nos assistindo tiver interesse nesse projeto, pode pedir informações preliminares através do site www.caramelo.com.br, não é ponto .arc? Não. É .com.br. E nós temos um setor de comunicação que trabalha tempo integral lá e vai atendê-los a todos aqueles que entrarem em contato conosco. Vamos voltar agora para o nosso prêmio, que eu me desviei da sua pergunta. Não, mas foi uma boa, você fez a crítica e você já deu um caminho de solução aí, que também é um caminho bastante promissor. Então, esse tipo de iniciativa que a gente tem que ter para resolver esse tipo de problema de formação que existe no mercado. Vai ganhar com isso, e nós também. Com certeza, todos saem ganhando, né? É verdade. Então, Osório, você acaba de voltar de Londres, onde você recebeu esse prêmio lá, o America Property Awards, foram em 3 categorias, né? Exato. Então, conta pra gente qual a importância desse prêmio, qual a história desse prêmio, o que ele significa para o reconhecimento da qualidade da arquitetura brasileira, e depois a gente vai falar um pouquinho de cada um desses 3 prêmios. Olha, me deu muito orgulho esse prêmio pelo seguinte: ele é um prêmio que tem por trás uma promoção de as grandes mídias, as grandes empresas de comunicação do mundo. Então, ele é patrocinado pela Bloomberg,